Caso da irmã Hong, deixa o like. Na China, um homem foi preso após se passar por uma mulher para atrair homens em aplicativos de relacionamento e por gravar relações sexuais sem consentimento e divulgar na internet. Com o apelido de Sister Hong, ele alega ter feito quase 1.700 vítimas e o caso virou o assunto mais comentado aqui do Brasil. Vamos te contar essa história no vídeo de hoje. DFW. Abertura incrível, abertura incrível. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Antes de começar esse vídeo, quero deixar um recadinho. Essa semana aqui a gente ficou um pouco ausente, né, do YouTube, e isso porque eu tô com uma infecção no pulmão, então estou meio mal aqui, ainda não tô conseguindo gravar 100%, mas estamos aqui para gravar hoje, eu e o Lucão, num vídeo que a gente também teve dificuldade para entender. Será que fazia parte da série Criminosa ou não? Cara, eu acho que sim, né? Faz, né? Porque é uma história de crime. E certo? é muitas vítimas. Muito bizarro, Absurdo. muitas vítimas. É porque, tipo, é um crime que se confunde um pouco com comédia, né? Sim. Pela história em si. Mas a gente vai contar essa história bizarra e vai entrar aqui pra série Criminosa. Então, esse vai ser o 13º episódio. O último foi do O.J. Simpson, o penúltimo foi do Fernando de Beiramar e o antepenúltimo foi do Charles Manson. Então, a playlist vai estar aqui embaixo, o link vai estar aqui embaixo. Se você curtir, clique no link tá absurdo, e assista. tá? Todos Essa os playlist vídeos tá absurda. realmente estão muito like, bem feitos. A edição tá mandando muito bem, o pessoal do roteiro tá mandando muito bem, todo mundo tá mandando muito bem, então vá lá e assista. E eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje, que é realmente diferente de tudo que a gente já fez aqui. Eu quero 11.950 likes. 11.950 likes. Vamos começar então falando sobre um homem de 38 anos que nem nome divulgado tem ainda. Esse homem se passou por uma mulher chamada Sister Hong, ou então a Irmã Vermelha, para atrair e ter relações sexuais com outros homens. Esse homem então filmava essas relações sem consentimento e de forma escondida e postava na internet. E não foram poucos os homens com quem ele fez isso. Segundo o próprio, ele atraiu mais de 1.600 homens, especificamente 1.691 homens. E ele postou os vídeos de centenas dessas vítimas na internet. E quando o perfil inclusive foi descoberto, o mundo todo se chocou, porque viu ali, né, uma pessoa com uma máscara que não parece uma pessoa. É bem estranho, né? É pior do que a das branquelas. É e o das muita branquelas é muito maquiagem, ruim, né? né? Não, e tem uma máscara de silicone, né? Por baixo. Tem uma máscara de silicone muito maquiada, com uma peruca que também não é tão realista. Então fica um negócio assim que você vê, assim, você já... Isso aqui não é uma pessoa, isso aqui, né? É uma máscara, dá pra perceber, né? E o caso ainda está sendo desvendado, está sob investigação. E o que se sabe por enquanto sobre a pessoa que fez isso é que o sobrenome dele é Jiao e ele operava na cidade de Nanquim, no leste da China. Nanquim é uma das cidades mais importantes da China, com quase 10 milhões de habitantes. Só pra gente ter uma comparação, é maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E todo o boato começou com alguns relatos que eram contados em uma rede social chinesa chamada Xiaohongshu, que apontavam que o método dele envolvia se apresentar como uma mulher casada. Nossa. Então ele ia pros apps de namoro, lá pro Tinder deles, né? Ia pro... Como é que é o nome daquele outro? O Bumble. Bumble. Ia lá e fazia lá um perfil falando que era uma mulher casada e pegava os caras que eram os famosos talaricos, né? Os que adoram mulher casada. Os que tinham fantasia nisso de fato, não é uma piada, ele realmente fazia isso porque ele descobriu que tinham muitos homens dispostos a ficar com uma mulher casada independente da aparência ou qualquer coisa. Então ele criava um personagem feminino, usando maquiagem, peruca, roupas femininas, filtros, próteses de silicone e até para poder fazer alguns encontros virtuais antes do encontro presencial, ele usava alguns softwares, por exemplo, com filtro e modulação de voz, para ficar com uma voz feminina. E isso me lembrou até um caso aqui do Brasil de uma mulher que fez isso, e no caso era uma mulher mesmo, só que ela ia com um jogador de futebol pra uma transmissão, e quando ela tava na transmissão, ela pedia pra eles se masturbarem. E ela usava imagens que não eram dela. Então o cara pensava, ela tá se mostrando ali, não tem problema em mostrar. E aí ela conseguia vários vídeos desses caras se masturbando. E ela conseguiu do Ronaldinho. Ah, eu lembro desse caso aí. E o Ronaldinho, que caiu nisso, era jogador na época do Luxemburgo, lembra?
E aí perguntaram pro Luxemburgo, o que você acha do vídeo do Ronaldinho que saiu aí e tal, né? Dele fazendo isso na concentração, enquanto tava se preparando para um jogo e tal. Aí o Luxemburgo falou, você acha que eu vou ficar vendo isso? Você acha que eu vou ficar fazendo isso? Se o cara quiser ficar lá fazendo isso, o problema é dele. Se ele cair, ele que é besta. Tipo assim, tá? Passa o tempo, quem que cai no negócio? O Luxemburgo. O Luxemburgo. Absurdo, porque isso aconteceu algo meio parecido assim aqui no Brasil. E para você poder se encontrar então com ela, você tinha que fazer um pagamento, mas não um pagamento em dinheiro, até porque é proibido por lá. Ela pedia então alguns itens em troca de serviços sexuais. Itens como frutas, óleos de amendoim, papel de seda, leite e até pequenos eletrodomésticos. Pô, aí é loucura. Cara, tem um programa de comédia chinês que eu assisti, os caras fazendo uma paródia disso, né? E o cara vai trazendo muita fruta, mano. O cara traz, tipo, e o cara vai voltando, tá ligado? E já não tem mais fruta pra trazer, mas o cara vai voltando e uma nova fruta sempre. E as vítimas dele são pessoas de todo tipo, cara. Tem uma imagem andando com umas 200 pessoas, e é até engraçado, porque tem 200 pessoas, são 198 orientais, um homem negro e um homem branco. E aí tinha um gente falando, o que esse cara tá fazendo aí no meio verde? Absurdo. Como é que esse cara veio parar nesse lugar, tá ligado? Tá Como esses dois se envolveram nisso. Porque ela tava atacando pra todo lado. Tinha ali uma boa parte que eram estudantes universitários, frequentadores de academia, e também tinham alguns estrangeiros, que era o caso desses dois. E lá na China, eles são mais diretos do que aqui com o que eles acham bonito ou não. Então, tipo, eles têm um termo que é tipo homens de alta qualidade, que são homens que são chamados de bonito por lá e que são bem fisicamente, que tem o shape e tudo mais, vai pra academia, e o foco dela maior era isso. Então, independente do cara ser mais velho, ser mais novo, ou ser estrangeiro, ou ser chinês, o que ela priorizava era o cara ter um corpão e ter lá o face card que os chineses acham bonito. E isso também surpreendeu muita gente. Como que uma mulher, que no caso não é uma mulher, era um homem, com aquela máscara, com aquela aparência, conseguiu ficar com tanta gente, né? E os homens em si também, que foram as vítimas, eram homens que eram conhecidos, que muitas mulheres seguiam, por exemplo, e, pô, queriam ficar com o cara, tá ligado? Então, muita gente acabou sendo reconhecida quando esses murais foram postados, seja por pessoas que já conheciam eles, ou então foram procurados por gente que queria achar o perfil do cara. E muitos desses homens foram descobertos porque eram homens casados. Eu vi alguns relatos na internet, tipo, eu vi um cara que ele apareceu nos vídeos dela 4 vezes. Ele encontrou Sim. com ela 4 vezes. E aí depois 4 ele vezes, namorava ou era casado e ele postou o vídeo chorando, pedindo pra voltar com a mulher. Eu vi um cara que ele tava prestes a casar com a mulher. Aham. Ia casar com ela, tipo, dias depois. E a mulher cancelou o casamento porque viu o cara. É absurdo. Teve Tem um cara cancelamento, que tem cancelamento, foi participar de uma cancelamento. luta na China. Não sei de qual tipo de esporte que era, mas era uma luta. E o outro cara tava na lista. E o cara veio com aquela imagem do painel lá com uma foto de todo mundo e, tipo, meio que umas setas, assim, pra fotinho dele. Tipo, ó, você tá nessa lista. Pô, tipo Nossa, assim, absurdo. o bagulho Que tomou isso? conta da China, tá ligado? Virou o assunto mais comentado da China. Porque ela postou em muitos lugares. Tipo, tem um perfil no Twitter que tem mais de 80 vídeos de pessoas diferentes. Então a galera, muita gente muito tá, tipo vídeo, assim, gente. olhando a cara dos caras e indo atrás pra ver se acha perfil e tal. A internet também faz uma varredura absurda, E mano. se a gente tá falando de 1.700 pessoas que foram filmadas e algumas mais de uma vez, a gente tá falando de potencialmente aí 2.000 vídeos, 3.000 Com vídeos. certeza. Muita coisa, né? Muito E como a gente vídeo, falou, muito vídeo. por exemplo, teve uma mulher que reconheceu o noivo dela ali nas imagens e pediu o divórcio, porque não quis continuar com ele. Em outro caso, uma mãe descobriu que o filho se encontrava secretamente com a Cicerron e também deserdou o homem. ali, E ó. muitos homens voltaram para um segundo encontro. Alguns, inclusive, justificaram que voltaram porque tinham desconfiado na primeira vez que era um homem e queria saber se era um homem ou não. Pô, isso aqui já é mentira. sei, Que eu sei, tenho que sei, cravar, sempre- mano, que é mentira. muito desse Eu cara, acho que velho. todos que foram lá sabiam que era um homem a partir do momento Sabia que era homem e gostaram, tipo, normal, isso. tá ligado? Normal, Então, normal, aqui, normal, cara, normal. inclusive, na hora que eles iam fazer ali o que tinha pra fazer, algumas vezes ela fazia questão de fazer numa posição que somente uma parte do corpo ficava pra fora. Aquela Ah, parte que não sim. pega sol, Aham. certo? Então só aquela parte ficava pra fora, com a bundinha ali e tal, e o resto ficava coberto, pra que a pessoa não descobrisse. Mas eu acho que dá pra descobrir, mesmo assim, Cara, né? eu não sei como é que eu vou Acho que falar dá, isso. acho que tá? dá. Ah, Mas, tipo assim... dá pra ver o pacote embaixo? Se você olha, você vai comer o... Não, sim, onde o sol não bate. Isso, vai comer o... O botão, E aí abaixo do teu saco, né? sim. E aí... Eu também escolhi a pior forma pra falar disso, a forma mais chula, tá ligado? Não, a pior forma de Tá, todas. e aí dá pra ver que tá ali o... Isso, tá ligado? Sim, mas é porque ela escondia a parte de baixo. Sim, mas ó, tu vai lá umas 2 vezes, tu não desconfia, tu Não. fala bah. Isso que não, aí... Né? E teve cara que foi lá também, que ela não é ele, né, gente? O
Porque ela não é trans, ela não é travesti, não é nada disso. Ela era um cara que literalmente se vestia de mulher, tá ligado? Então é ele, tá ligado? Muita Não dá pra maquiagem no confundir. rosto. É ele, Tá no tudo caso, né? branco. Isso. Ele simplesmente tinha cara que só baixava e fazia sexo oral. Geralmente ele tá... Que eu acho que era a galera mais desconfiada, a galera que talvez essa galera não toparia, digamos. Mas a galera que foi pra essa parte também acho que deu pra perceber, deu pra ver e os caras foram porque queria. E aí entra uma outra parte importante. O quanto você ser gay na China é problemático. Isso, exatamente. Certo? Tem- Lá não é uma tem situação que você problemático, pode fazer. Tanto que os familiares que descobriram falaram, não quero mais você em casa. As mulheres que descobriram, aí obviamente por uma questão também de traição, falaram, não quero mais nada contigo. Porque lá é muito mal visto, certo? Então muita gente viu como uma oportunidade para esses homens de terem um encontro com uma mulher, publicamente ele estava sendo visto entrando no quarto de uma mulher, certo? E o cara até, tipo, às vezes pra ele mesmo se enganar, sabe? Tipo, é uma mulher. Mas não é uma mulher. Então, Entendeu? eu ia falar isso. Eu acho que é de dois casos, né? Um desse desejo meio que reprimido, né? Que às vezes o cara tem de, tipo, se relacionar com outro homem e tal. E também o preço, né, mano? Dá uma cesta de fruta. Uma fruta é mais É barato, né? absurdo. Então, tipo assim, é um negócio que entrou em pauta, né? O quanto que o fato das pessoas que estavam indo lá não poderem ter um relacionamento gay abertamente no país fez com que essas pessoas fossem atrás desse tipo de pessoa, tá ligado? Alguém que, teoricamente, ia fazer tudo no sigilo. E no Nossa, eu fim, jurava tava que lá ia sacar gravando o e negócio ali. publicando, né? E bom, a polícia vem pedindo para que o público pare de compartilhar esses materiais, principalmente os que expõem partes íntimas e coisas do tipo, pois se tratam de violação de privacidade e direitos individuais. Autoridades também estão removendo os conteúdos que encontram, principalmente lá na China, né? E agora, velho, a Sister Home virou um símbolo de sucesso. Isso porque tem tutoriais de como se vestir com ela, tem máscara sendo vendida dela, com a peruca junto, a blusa floral que ela usava, a saia preta que ela usava. Tem filtro no Instagram que coloca você no quarto com ela. Então você usa o filtro, você vai lá pro quarto da Sister Home. Isso adianta. Tem anúncio falso de produtos com a imagem dela, inclusive já é um golpe, né, que estão fazendo. A pessoa vai comprar uma caneca da Sister Home e toma um golpe. Aí essa pessoa merece também, né? Tem lojistas de perucas fazendo anúncio somente da peruca da Sister Home. Você vai comprar a peruca, já vem escrito, peruca da Sister Home, tá ligado? E os caras são muito rápidos, mano. Pô, é muito rápido pra lucrar, mano. E bom, o plano dela era justamente esse, era ficar famosa e conseguir lucrar com tudo isso. Dela não, né? Dele, de novo, desculpa, pessoal. Do Giao. Ele criou um grupo, inclusive, onde compartilhava essas gravações e para entrar nesse grupo custava 150 yuans, ou então 116 reais. A polícia alega que ele conseguiu levantar um dinheiro significativo, com muitas inscrições, mas ainda não revelou a quantia exata. E tava comendo bem também, né? Tipo, no sentido De de encher a pança. fruta, né? Bom, Minha mãe e ele foi preso então no dia 6 de julho, há algumas semanas, mas a história só foi chegar por aqui agora. Ele foi preso depois de uma longa investigação da polícia e agora enfrenta acusações envolvendo distribuição ilegal de material obsceno que podem resultar numa pena de até 2 anos de prisão, o Só que eu 2 anos, particularmente gente, eu acho que pouco. é melhor. Acho Porque tem o crime ser que foi uns cometido, 5 a anos gente ou 6. deu risada aqui em alguns momentos, mas num país como aquele, por exemplo, né? E aqui no Brasil também. Não, tu aqui no Brasil eu acho divulgar que a imagem assim não tem como. eu mano. acho que aqui no Brasil também daria muito ruim, tá ligado? Pô, tu divulgar a imagem de mais de 1.000 pessoas, tipo, Pô, sim, transando e... Pegar que 2 isso? anos de cadeia com o máximo É, não, absurdo. é pouco, Só tá 2 ligado? anos, E ele nossa, também 2 pode anos enfrentar ali acusações Muito pouco, por acho. invasão de privacidade e por isso ele segue detido e aguardando o julgamento. E pra piorar tudo, pessoal, surgiu um rumor de que várias vítimas, pelo menos 11 das vítimas dele, teriam sido contaminadas pelo vírus HIV, ou seja, teriam pego AIDS através da relação com a Sister Home. Por enquanto, as autoridades não confirmaram isso, até porque tem uma lei do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, lá de Nanquim, que fala que o registro médico da pessoa é íntimo. E você revelar o registro íntimo da pessoa é uma ilegalidade, é proibido. Ou seja, né, eles não podem revelar se ela tem HIV ou não. Mas por enquanto, algumas das vítimas já fizeram teste e deram negativo então para a doença. Inclusive, alguns jornais estão pagando para que as vítimas façam matéria fazendo teste para tentar achar alguém que tenha de fato essa doença, né, que tenha pego dela, para cruzar os dados e falar, ó, ela então tem essa doença. Inclusive, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças de Nanquim, que é o CDC, está oferecendo exames gratuitos para quem se relacionou com ele, porque pode ter Interessante sido esse aí. contaminado, cara. Tipo, loucura, né, cara? Pô, aí se aconteceu Loucura, isso, não, muito É, não. loucura, é um loucura. outro nível, né? E até porque em todos os vídeos ele realmente não usa camisinha, né? Então, Não usa, é perigoso. não, pode ter não, acontecido, né? não, 1.600 e muito poucas nojento, pessoas. muito nojento. Pô, pode ter Muito acontecido nojento. facilmente, né? Não. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e assiste aí a nossa playlist da série Se Criminosos. gostou, deixa o like. Tamo